Meu avô paterno faleceu em março deste ano. Ele tinha 87 anos e morreu dormindo, sem sofrimento, do jeito que sempre disse que queria. Eu tinha 32 anos e era muito apegado a ele. Dos 4 netos, eu era o único que visitava toda semana, que ligava todo dia, que realmente se importava. Meu avô, seu Antônio, era um homem simples que ficou rico. Nasceu pobre, filho de agricultor no interior. Trabalhou a vida toda desde criança. Começou vendendo frutas na feira aos 12 anos, ajudando o pai. Abriu uma quitanda própria aos 20 anos com dinheiro emprestado. A quitanda deu certo, ele abriu um mercadinho pequeno. Depois outro mercadinho. Foi crescendo devagar, mas crescendo sempre. Quando se aposentou aos 70 anos, tinha uma rede de 5 supermercados de médio porte espalhados pela região. Vendeu tudo por 8 milhões de reais. Investiu bem o dinheiro e vivia confortavelmente dos rendimentos. Morava sozinho numa casa grande de 3 quartos depois que minha avó morreu há 10 anos de câncer. Tinha uma vida confortável, mas simples. Não ostentava, não gastava à toa, não comprava luxo. Dirigia um carro popular, usava roupa simples, ia ao mercado fazer compra ele mesmo. Eu sempre fui próximo dele desde pequeno. Quando criança, passava todos os fins de semana na casa dele e da avó. Eles me buscavam na sexta à tarde e me levavam de volta no domingo à noite. Eu adorava ficar lá. O vô me ensinava coisas práticas, a consertar torneira, trocar lâmpada, plantar no quintal. Contava histórias da época dele, de como construiu tudo do zero. Me dava conselhos sobre vida, trabalho, relacionamento. Quando fiquei mais velho e ele mais velho ainda, a relação inverteu e eu passei a cuidar dele. Levava no médico nas consultas, fazia compras para ele no mercado, arrumava coisas quebradas na casa, ficava lá fazendo companhia. Meus primos praticamente não ligavam para ele. Felipe, 35 anos, filho do meu tio Carlos, só aparecia quando estava duro e precisava de dinheiro emprestado. Chegava lá com desculpa de carro quebrado, conta atrasada, oportunidade de negócio. O vô sempre emprestava, mas sabia que não ia receber de volta. Rodrigo, 30 anos, e Marina, 28 anos, filhos da minha tia Márcia, visitavam uma vez por ano só no Natal porque a mãe obrigava. Ficavam meia hora, comiam, pegavam o presente e iam embora. Meu próprio irmão Lucas, 29 anos, mal ligava pro vô. Via ele umas 3 vezes por ano e olhe lá. Mas eu ia toda semana sem falta. Às vezes 2, 3 vezes na semana. Almoçava com ele todo domingo, a gente assistia futebol juntos na TV, conversava por horas sobre tudo. Ele era meu melhor amigo de verdade, não só meu avô. Quando ele morreu numa manhã de março, fiquei completamente arrasado. Chorei muito, senti um vazio enorme no peito. Foi a empregada dele, Dona Maria, quem encontrou ele na cama pela manhã. Tinha morrido dormindo, PAC-Full. Mas para mim foi um choque gigante mesmo sabendo que ele estava velho e frágil. O velório foi organizado pro sábado. Muita gente compareceu, ele era querido e conhecido na cidade toda por causa dos supermercados. Minha família toda estava presente. Meu pai Roberto, meu tio Carlos, minha tia Márcia, todos com seus cônjuges, meus primos, meu irmão, todo mundo de preto prestando condolências. Durante o velório eu percebi algo estranho no comportamento da minha família. Meu tio Carlos e minha tia Márcia conversando num canto afastado, olhando na minha direção, sussurrando coisas entre eles com cara séria. Meu irmão Lucas me evitando, desviando quando eu tentava puxar conversa. Meus primos me cumprimentando gelados, formais, sem aquele abraço apertado que a gente sempre dava. Pensei que fosse o luto, que cada um estava processando a morte do vô do seu jeito. Não dei muita bola. O enterro aconteceu no domingo pela manhã. Enterramos o vô no cemitério municipal, no jazigo da família ao lado da minha avó. Foi uma despedida muito dolorosa para mim. Na hora de jogar terra no caixão eu desabei chorando. Fui a última pessoa a sair do cemitério, fiquei ali parado olhando o túmulo por uns 20 minutos depois que todo mundo já tinha ido embora. Na segunda-feira de manhã, bem cedo, meu pai me ligou no celular. Filho, você precisa vir aqui em casa hoje à noite. Vai ter uma reunião de família importante, precisa estar presente. Reunião sobre o quê, pai? Vem que a gente conversa aqui. É importante, não falta. Fui depois do trabalho por volta das 19 horas. Quando cheguei na casa dos meus pais, todo mundo já estava reunido na sala. Meu pai e minha mãe sentados no sofá. Meu irmão na poltrona. Meu tio Carlos com a esposa dele num canto. Minha tia Márcia com o marido dela em outro canto. Meus 3 primos Felipe, Rodrigo e Marina enfileirados no outro sofá. Todo mundo com cara séria, clima pesado e tenso no ar. Sentei na última cadeira disponível sem entender direito o que estava acontecendo. Meu tio Carlos, que sempre se colocou como líder da família por ser o irmão mais velho, limpou a garganta e começou a falar num tom formal. Bom, agora que estamos todos reunidos aqui, precisamos tratar de um assunto delicado mas necessário. A questão da herança do pai. Senti meu coração apertar no peito. Já? O vô tinha acabado de ser enterrado ontem. A gente mal tinha processado a morte dele e já estavam falando de dinheiro? Meu tio continuou. O pai deixou um testamento devidamente registrado em cartório. Esse testamento foi aberto oficialmente hoje de manhã no escritório do advogado que cuidava dos assuntos dele. Ele tirou um envelope pardo de dentro de uma pasta de couro. Papel timbrado oficial do escritório de advocacia Silva e Associados. O testamento é bem claro e objetivo. Divide os bens do pai em 3 partes absolutamente iguais. Uma terça parte fica pro Carlos, uma terça parte fica pra Márcia, e uma terça parte fica pro Roberto. Meu pai se chamava Roberto.
Fiquei esperando ele continuar falando, mencionar alguma coisa sobre nós netos. Mas ele parou de falar e ficou olhando o papel. E os netos? Eu perguntei quebrando o silêncio. O vô sempre disse que ia deixar algo pros netos também. Um silêncio constrangedor tomou conta da sala. As pessoas desviaram o olhar, olharam pro chão, pro teto, para qualquer lugar menos para mim. Os netos não foram mencionados no testamento, meu tio disse de forma seca, sem emoção na voz. Como assim não foram mencionados? O vô sempre falava que ia deixar uma parte pros netos, ele dizia isso direto. Aparentemente ele mudou de ideia nos últimos meses de vida, minha tia Márcia falou cruzando os braços. O testamento que estava lendo é de 6 meses atrás. Foi uma decisão consciente dele. Fiquei extremamente confuso com aquilo. 6 meses atrás eu ainda visitava meu avô toda semana, a gente almoçava junto todo domingo, conversava por horas. Ele nunca, em nenhum momento, mencionou que tinha mudado o testamento ou que os netos não receberiam nada. Pelo contrário, ele sempre dizia: quando eu morrer vocês vão estar bem de vida, vou deixar tudo certinho para vocês. Eu posso ver esse testamento? Pedi estendendo a mão. Não é necessário você ver, meu tio disse guardando o papel de volta no envelope e colocando na pasta. O testamento já foi lido e validado pelo advogado responsável. Está tudo absolutamente correto e dentro da lei. Mas eu quero ver com meus próprios olhos. Quero ler o que está escrito. Você não tem direito legal de exigir ver o testamento. É um documento que diz respeito apenas aos herdeiros diretos, que são os 3 filhos. Olhei para o meu pai esperando que ele me defendesse, que dissesse alguma coisa. Mas ele ficou completamente quieto olhando para o chão, evitando meu olhar. Pai, fala alguma coisa. Você concorda com isso? Ele suspirou fundo. Seu tio está certo. O testamento, é claro, foi feito pelo seu avô de forma consciente. A gente tem que respeitar a vontade dele. Mas não faz sentido nenhum. O vô me amava, a gente era muito próximo. Por que ele ia me deixar de fora? Não sei, filho, meu pai falou sem emoção. Decisão dele. Meu tio Carlos continuou como se nada tivesse acontecido. O patrimônio total deixado pelo pai, somando investimentos, contas bancárias, títulos e imóveis, está avaliado em aproximadamente 6.200.000 reais. Dividido em 3 partes iguais, cada filho recebe pouco mais de 2 milhões. Notei que meus primos Felipe, Rodrigo e Marina também não tinham sido mencionados no testamento, mas nenhum deles parecia surpreso ou chateado com isso. Eles já sabiam de tudo antes dessa reunião, era óbvio. Tem outra coisa que precisa ser decidida, minha tia Márcia entrou na conversa. A casa onde o pai morava. A casa está avaliada em aproximadamente 800.000 reais segundo corretores da região. Está especificado no testamento que a casa deve ser vendida e o valor dividido igualmente entre os 3 herdeiros. Senti meu coração apertar ainda mais. A casa do meu avô. A casa onde eu tinha passado metade da minha infância. Onde brinquei no quintal, aprendi a andar de bicicleta, comi bolo da avó todo fim de semana. A casa onde cuidei do vô nos últimos anos da vida dele, onde passei incontáveis tardes fazendo companhia para ele. Vocês vão vender a casa? Perguntei tentando controlar a voz. Sim, vamos vender, meu tio respondeu. Não faz sentido econômico nenhum manter a casa parada. Nenhum de nós vai morar lá. Vamos colocar à venda, dividir o dinheiro e ponto final. Mas tem todas as coisas do vô lá dentro. As memórias, os móveis, as fotos de família. Nós vamos organizar um bazar, minha tia disse. Vender os móveis e objetos que tiverem algum valor comercial. O resto que não valer nada a gente doa para instituições de caridade ou joga fora. Senti uma raiva começando a subir da minha barriga. Vocês mal visitavam ele quando estava vivo e agora vão vender tudo como se não significasse nada? Meu tio bateu a mão na mesa com força fazendo o cinzeiro pular. Cuidado com o tom de voz que você está usando comigo, rapaz. E cuidado com o que você está insinuando. Não tô insinuando nada. Tô falando a verdade. Eu era o único que visitava o vô toda semana. Vocês só apareciam quando precisavam de dinheiro emprestado ou no Natal. Olha aqui, meu tio levantou do sofá apontando o dedo na minha cara. Isso não é absolutamente nada da sua conta. Você não é herdeiro, você não tem voz ativa nenhuma nessa decisão. Estamos te incluindo nessa conversa apenas por educação, para você ficar sabendo do que vai acontecer. Eu cuidei dele. Levava no médico, fazia compra, consertava as coisas da casa, fazia companhia. E daí? Você quer uma medalha por fazer o mínimo? Olhei para o meu pai desesperado esperando que ele me defendesse, que falasse alguma coisa a meu favor. Ele continuou olhando para o chão sem falar nada. Pai, pelo amor de Deus, fala alguma coisa. Defende teu filho aqui. Meu pai finalmente levantou os olhos. Seu tio está correto. O testamento foi feito pelo seu avô de livre e espontânea vontade. Está registrado em cartório, validado por advogado. É um documento legal que deve ser respeitado. Mas o vô sempre disse que ia deixar algo pros netos. Ele falava isso pra mim toda semana. Então ele mudou de ideia nos últimos meses e não te contou, meu pai deu de ombros. Acontece. Pessoas mudam de ideia. Levantei da cadeira com tanta força que ela quase caiu para trás. Isso está errado. Muito, muito errado. Alguma coisa não bate nessa história toda. Olha, eu vou te dar um conselho de graça, minha tia Márcia falou com aquele tom condescendente dela. Se você tentar questionar esse testamento na justiça, vai ter processo longo, vai ter briga judicial que vai durar anos, vai gastar uma fortuna com advogado.
E no final você vai perder de qualquer forma porque o testamento está perfeito, sem nenhuma brecha legal. Então seria melhor você aceitar e seguir em frente. Saí daquela casa batendo a porta, entrando no meu carro sem olhar para trás. Dirigi até minha casa com as mãos tremendo no volante, tentando processar o que tinha acabado de acontecer. Meu avô, o homem que eu amava como se fosse meu pai, tinha me deixado completamente de fora da herança? Não fazia o menor sentido. A gente era tão próximo, tinha uma conexão tão forte. Por que ele faria isso comigo? Nos dias seguintes eu não conseguia pensar em outra coisa. Faltei no trabalho, mal comi, mal dormi. Ficava deitado na cama olhando pro teto tentando entender o que tinha acontecido. Decidi investigar por conta própria. Liguei pro Dr. Fernando, o advogado que meu avô havia consultado por muitos anos para assuntos pessoais e comerciais. Doutor Fernando, aqui é o Marcos, neto do seu Antônio. Podemos conversar sobre o testamento do meu avô? Assim, Marcos. Meus sentimentos pela perda. Seu avô era um grande homem. Obrigado, doutor. O senhor pode me explicar como funcionou esse testamento? Por que os netos não foram incluídos? Ele hesitou por alguns segundos antes de responder. Olha, Marcos, eu não posso dar muitos detalhes específicos por questão de sigilo profissional, mas posso te falar que esse testamento realmente foi feito há aproximadamente 6 meses atrás, isso está correto. E o senhor ajudou meu avô a escrever esse testamento? Na verdade, não ajudei. Isso foi um pouco incomum, inclusive. Seu avô apareceu aqui no escritório com o testamento já totalmente pronto, já escrito, apenas pediu para eu validar se estava tudo correto do ponto de vista legal e guardar o documento registrado. Pronto? Já escrito? Quem escreveu então? Ele me disse que um amigo próximo dele que trabalhava como advogado tinha ajudado a redigir. Não quis dar mais detalhes. Mas ele nunca comentou nada sobre isso comigo, e eu visitava ele toda semana. Posso te dizer uma coisa off the record, entre eu e você? Doutor Fernando baixou a voz. Eu também achei muito estranho quando li aquele testamento. Conheci seu avô pessoalmente por 15 anos. Ele sempre falava dos netos quando a gente conversava. Falava principalmente de você, de como você era dedicado, de como cuidava dele. Quando abri aquele envelope e vi que nenhum neto tinha sido mencionado, fiquei surpreso. Questionei ele sobre isso na hora. E o que ele disse? Disse que era uma decisão pessoal dele e que não ia mudar. Ficou meio irritado quando insisti. Assinou os papéis e foi embora. O senhor achou que ele estava bem? Mentalmente? Aparentemente sim, aparentava estar lúcido e consciente. Respondeu todas as minhas perguntas de forma coerente. Mas ele era um homem idoso de 86 anos naquela época, né? Às vezes pessoas idosas ficam mais vulneráveis, mais influenciáveis por pessoas próximas. Influenciável como? Está dizendo que alguém pode ter manipulado ele? Não posso afirmar nada oficialmente, Marcos. Mas você parece ser um rapaz inteligente. Tire suas próprias conclusões. Desliguei o telefone com a mente acelerada. Alguém tinha influenciado meu avô. Alguém da minha própria família. Decidi ir até a casa dele, que ainda não tinha sido vendida. Pedi as chaves para o meu pai no dia seguinte inventando a desculpa que queria pegar algumas lembranças pessoais antes que tudo fosse vendido. Entrei na casa vazia e silenciosa numa tarde de quinta-feira. A casa ainda cheirava a ele, aquele cheiro característico de Old Spice misturado com café e jornal velho. Fui direto para o escritório dele, um cômodo pequeno nos fundos onde ele guardava todos os documentos importantes. Procurei metodicamente em todas as gavetas, pastas, armários, caixas. Encontrei extratos bancários dos últimos 12 meses. Sentei na cadeira dele e comecei a analisar linha por linha cada movimentação. O que descobri me deixou com sangue fervendo nas veias. Nos últimos 8 meses de vida do meu avô, tinha vários saques grandes em dinheiro vivo. 20 mil aqui, 30 mil ali, 15 mil, 25 mil, 10 mil, somando tudo dava quase 200 mil reais sacados em espécie durante aquele período. Meu avô nunca sacava dinheiro em espécie. Ele era daqueles velhinhos modernos que usava cartão para tudo, até para comprar pão na padaria. Por que de repente sacar quase 200 mil em dinheiro vivo? Olhei mais detalhadamente os outros extratos. Transferências bancárias também chamaram minha atenção. 50 mil reais transferidos para a conta corrente do meu tio Carlos. 40 mil transferidos para a conta da minha tia Márcia. 35 mil transferidos para a conta do meu pai Roberto. Todas essas transferências aconteceram nos últimos 6 meses, exatamente o período em que o testamento foi mudado. As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar na minha mente. No dia seguinte fui pessoalmente até a agência do banco onde meu avô tinha conta há mais de 40 anos. Falei com o gerente, seu Paulo, um senhor de 60 anos que conhecia meu avô desde sempre. Seu Paulo, meu avô fez vários saques grandes em dinheiro nos últimos meses de vida dele. O senhor se lembra disso? Lembro perfeitamente, Marcos. Inclusive achei muito estranho na época e até comentei com ele sobre os riscos de andar com tanto dinheiro vivo. Ele explicou para que era o dinheiro? Disse que estava ajudando a família com algumas necessidades. Que os filhos estavam precisando de uma mãozinha e ele queria ajudar. Os 3 filhos dele estavam precisando de dinheiro ao mesmo tempo? Isso não te pareceu estranho? Seu Paulo suspirou fundo e olhou ao redor para ter certeza que ninguém estava ouvindo nossa conversa. Marcos, vou te falar uma coisa que não deveria falar por questão de sigilo bancário, mas seu avô era meu amigo há décadas. Ele não estava bem nos últimos meses de vida. Senti meu coração acelerar. Como assim não estava bem? Mentalmente. Ele vinha aqui no banco às vezes confuso, esquecendo coisas básicas.
Uma vez chegou aqui para sacar dinheiro e esqueceu completamente qual era o código do cartão dele. Código que ele usava há 20 anos. Fiquei preocupado, tive que ajudar ele a lembrar usando perguntas de segurança. Ele tinha algum diagnóstico? Alzheimer, demência? Não posso afirmar porque não sou médico. Mas percebi que algo não estava certo. Ele repetia as mesmas perguntas várias vezes, esquecia conversas que tínhamos tido minutos atrás. E nos últimos 6 meses piorou bastante. Saí do banco com uma mistura de raiva e tristeza. Meu avô estava confuso, vulnerável, doente, e minha família tinha se aproveitado disso para manipular ele e pegar o dinheiro todo. Precisava de mais provas. Fui atrás da Dona Maria, a empregada que trabalhou na casa do meu avô por 20 anos. Consegui o telefone dela e marquei de tomar um café para conversar. Dona Maria, nos últimos meses de vida do meu avô, meus tios vinham visitar ele com frequência? Ela mexeu o café e suspirou. Vinham sim. Muito mais que o normal. Antes eles só apareciam no Natal ou quando precisavam de dinheiro emprestado. Mas nos últimos 6, 7 meses antes dele morrer, era toda semana. Às vezes 2, 3 vezes na semana. E o que eles conversavam com ele? Sempre sobre dinheiro, testamento, herança. Fechavam a porta do escritório, mas eu ouvia as conversas altas de vez em quando. Seu tio Carlos era o mais insistente. Meu avô parecia confortável com essas conversas? Não. Ele ficava confuso, cansado, irritado. Várias vezes depois que eles iam embora, seu avô ficava na sala chorando baixinho. Dizia que não queria brigar com os filhos, que eles estavam pressionando ele. Eles falavam alguma coisa sobre mim? Dona Maria olhou para baixo com pena. Falavam sim. Diziam coisas horríveis. Que você só visitava ele por interesse. Que você estava de olho na herança. Que você era falso e manipulador. Seu avô no começo não acreditava, defendia você. Mas eles insistiam tanto nessa história, toda vez que vinham aqui repetiam essas coisas. E seu avô estava cada vez mais frágil, mais esquecido. Acho que no final ele acabou acreditando. Lágrimas começaram a descer no meu rosto sem controle. Minha própria família tinha envenenado a cabeça de um idoso doente contra mim. Tinham destruído a imagem que ele tinha de mim só para ficarem com o dinheiro todo. Juntei tudo o que tinha conseguido. Extratos bancários mostrando saques e transferências suspeitas. Depoimento do Dr. Fernando sobre o testamento. Depoimento do gerente do banco sobre a confusão mental. Depoimento da Dona Maria sobre as visitas insistentes e as coisas que falavam. Fui num escritório de advocacia especializado em direito sucessório. O advogado, Dr. Renato, tinha uns 50 anos e 25 anos de experiência. Apresentei todos os documentos e contei a história completa em detalhes. Ele ouviu tudo atentamente, tomando notas. Você tem um caso sólido aqui, ele disse depois de analisar tudo. Testamento feito sob coação, influência indevida ou por pessoa sem plena capacidade civil pode ser anulado na justiça. Principalmente se conseguirmos provar que o testador estava com capacidade mental reduzida no momento da elaboração. Como a gente prova isso oficialmente? Precisamos ter acesso ao histórico médico completo do seu avô. Se ele foi diagnosticado formalmente com demência, Alzheimer, ou qualquer outra condição que afetasse significativamente seu discernimento e capacidade de tomar decisões, isso seria a prova mais forte. Consegui autorização judicial para ter acesso aos prontuários médicos do meu avô. O que descobri me deixou ainda mais revoltado. 8 meses antes de morrer, meu avô tinha consultado um neurologista e foi diagnosticado com estágio inicial de Alzheimer. O médico tinha prescrito medicação específica e recomendado acompanhamento regular. Nos prontuários estava documentado que a família tinha sido informada sobre o diagnóstico. Minha família sabia que ele estava doente. Sabia que ele estava perdendo a capacidade mental. E mesmo assim, exatamente nesse período mais vulnerável dele, pressionaram ele para mudar o testamento a favor deles. Com todas essas provas em mãos, entramos com uma ação judicial robusta pedindo a anulação completa do testamento. Argumentamos. Testamento feito por pessoa com capacidade mental reduzida devido a Alzheimer diagnosticado. Evidências claras de coação e influência indevida por parte dos herdeiros. Transferências financeiras suspeitas durante o período de vulnerabilidade. Mudança drástica de vontade sem justificativa razoável. Testemunhos de terceiros sobre a manipulação. Quando minha família recebeu a notificação do processo, o inferno se instalou. Meu tio Carlos me ligou gritando, me xingando de tudo quanto é nome. Disse que eu era um ingrato, um interesseiro, que estava destruindo a família por ganância. Meu pai parou de falar comigo completamente. Mandou uma mensagem dizendo que eu tinha decepcionado ele profundamente e que nunca mais queria me ver. Minha tia espalhou pela família inteira que eu era um monstro que estava difamando a memória do próprio avô. Fui excluído de todos os grupos de família no WhatsApp. Parentes que eu nem conhecia direito me ligavam para xingar e depois bloqueavam. Mas eu não desisti. Tinha certeza absoluta que estava fazendo a coisa certa. O processo durou 14 meses. Audiências, perícias, depoimentos, análises documentais. Foi desgastante emocionalmente e financeiramente. Gastei todas minhas economias com advogado e custas processuais. Minha família contratou os melhores advogados que o dinheiro pode pagar. Tentaram de tudo para me desqualificar. Disseram que eu era louco, desequilibrado, que estava inventando tudo. Apresentaram até laudo psicológico falso tentando me declarar mentalmente instável. Mas as provas eram fortes demais. Os documentos não mentiam. Depois de 14 meses, finalmente saiu a sentença. O juiz anulou completamente o testamento.
Concluiu que tinha ficado provado além de qualquer dúvida razoável que meu avô estava com capacidade mental comprometida e que sofreu influência indevida dos filhos. Com o testamento anulado, a herança passou a seguir a ordem legal de sucessão. Como meu avô não tinha testamento válido, os bens foram divididos igualmente entre os 3 filhos. E cada filho deveria dividir sua parte igualmente com seus filhos, os netos. Resultado final: ao invés de receberem 2 milhões cada, meus tio e minha tia passaram a receber 1 milhão cada, dividindo o restante com os filhos. Meu pai também passou a receber 1 milhão, que deveria ser dividido entre ele, eu e meu irmão. Eu e meus primos, que não receberíamos nada, passamos a ter direito a uma parte significativa. No meu caso, recebi aproximadamente R$ 600 mil quando tudo foi liquidado. Além disso, o juiz determinou que minha família devolvesse os valores que tinham sacado do meu avô nos últimos meses. Os R$ 125 mil em transferências suspeitas tiveram que ser devolvidos ao espólio e redistribuídos. Ganhei o processo. Recebi minha parte. Mas perdi completamente minha família. Hoje, 3 anos depois, não falo com nenhum deles. Nem com meu pai, nem com meu irmão, nem com tios, nem com primos. Fui completamente excluído de tudo. Casamentos, aniversários, formaturas, nascimentos. Não sou convidado para nada. Sou tratado como se eu estivesse morto. Nas poucas vezes que encontro algum parente por acaso na rua, eles literalmente atravessam a rua para não ter que cumprimentar. Com o dinheiro da herança, comprei um apartamento pequeno, investi o resto. Trabalho normalmente, vivo uma vida simples e tranquila. Tenho poucos amigos, mas são verdadeiros. Conheci uma mulher incrível, Júlia, que me apoiou durante todo o processo e hoje moramos juntos. Às vezes me pergunto se valeu a pena. Se os R$ 600 mil valeram a perda da família inteira. Se deveria ter simplesmente deixado pra lá e aceito ser roubado. Mas aí eu lembro do meu avô. Do homem honesto que ele foi a vida toda. Do cara que construiu tudo do zero com trabalho duro. Que me ensinou valores, dignidade, a diferença entre certo e errado. Ele não teria querido que os filhos dele se aproveitassem da doença dele para roubar. Não teria querido que eu, o neto que cuidou dele até o fim, ficasse sem nada enquanto os interesseiros ficavam com tudo. Eu lutei pela justiça. Pela verdade. Pela memória dele. A casa do vô foi vendida por 850 mil. Quando o dinheiro foi dividido, usei minha parte para criar uma bolsa de estudos em nome dele numa universidade pública. A bolsa ajuda 2 estudantes de baixa renda por ano a fazer faculdade. Exatamente o tipo de coisa que meu avô teria adorado fazer. Minha família achou um absurdo. Disseram que eu estava jogando dinheiro fora. Mas para mim fazia todo sentido. Era uma forma de honrar o legado dele de verdade, não só brigar por dinheiro. Descobri também que minha tia Márcia tinha convencido meu avô a fazer um seguro de vida de R$ 500 mil nos últimos meses, com ela como beneficiária. Ela recebeu esse dinheiro separado da herança e nunca dividiu com ninguém. Quando confrontei isso no processo, o advogado dela argumentou que seguro de vida não entra em inventário. Tecnicamente estava correto, mas moralmente era mais uma prova da manipulação. Meu irmão Lucas, que no início ficou do lado deles, me procurou 2 anos depois do processo. Apareceu na porta do meu apartamento num sábado de manhã. Posso entrar? Deixei. A gente sentou na sala em silêncio constrangedor. Eu queria te pedir desculpas, ele disse finalmente. Você estava certo o tempo todo. Eu fui covarde de não te apoiar. Por que mudou de ideia? Porque convivi com eles esses últimos 2 anos. Vi como eles realmente são. O pai brigou com o tio Carlos por causa da divisão de um terreno que sobrou. A tia Márcia processou o pai porque achou que ele tinha escondido dinheiro. Eles estão brigando entre si agora pelo que sobrou. E você? Eu recebi minha parte e saí fora. Não quero mais contato com eles também. A gente se reconciliou. Hoje voltamos a nos falar, não como antes, mas aos poucos estamos reconstruindo. Soube por ele que meu tio Carlos perdeu tudo em investimentos ruins. Os 800 mil que ele recebeu sumiram em 2 anos. Hoje está endividado, com carro apreendido, morando de aluguel. Minha tia Márcia comprou uma casa de praia caríssima e não consegue pagar a manutenção. Está tentando vender por metade do preço que pagou. Meu pai investiu melhor, mas vive amargurado. Minha mãe me disse, através de uma prima distante, que ele se arrepende de ter ficado contra mim. Mas o orgulho não deixa ele admitir. Quanto a mim, uso o dinheiro com consciência. Parte investi para ter segurança. Parte uso para viver bem, sem exageros. E parte dou para causas que meu avô apoiaria. Visitei o túmulo dele mês passado, pela primeira vez desde que ganhei o processo. Limpei a lápide, coloquei flores frescas, sentei ali na grama por 1 hora. Conversei com ele como se estivesse vivo. Contei tudo o que aconteceu, pedi desculpas pela briga toda, expliquei por que precisei fazer aquilo. E pela primeira vez em 3 anos, senti paz. Porque sei que fiz a coisa certa. Não pelo dinheiro, mas pelo princípio. Porque meu avô merecia que alguém defendesse ele mesmo depois de morto. Minha família me vê como vilão. Como o cara que destruiu tudo por ganância. Mas eu durmo tranquilo todas as noites sabendo a verdade. Eles manipularam um idoso doente. Se aproveitaram da confiança dele. Mentiram, roubaram, destruíram a imagem que ele tinha de mim. Tudo por dinheiro. Eu apenas lutei por justiça. E se tivesse que fazer tudo de novo, faria exatamente igual. Porque família não é quem tem o mesmo sangue. Família é quem fica do seu lado quando tudo desmorona. É quem te apoia quando você está certo, mesmo que isso seja inconveniente.
Minha verdadeira família hoje é Júlia, meu irmão Lucas, meus poucos amigos leais, e a memória do meu avô me guiando. O resto? É só gente que compartilha sobrenome comigo. Nada mais. E tá tudo bem assim.